Oi pessoal, boa noite, bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou a doutora Beatriz Araújo, vim dar essa aula para você, uma aula muito especial porque hoje eu vou explicar muita coisa que pode ser que você não tenha ouvido falar antes de você ter bebê, antes da sua maternidade, que muita coisa tem acontecido nesse período que tem abalado sua autoestima, muita coisa que pode ter acontecido com o seu corpo, que possa estar afetando sua mente, a sua alegria, a sua satisfação de se olhar no espelho, tudo isso que está te incomodando por causa, infelizmente, das consequências da maternidade. E muitas vezes nós mulheres não sabemos de nada disso antes de engravidar, porque as pessoas, claro, sem motivo especial, elas querem que você se sinta muito bem. Elas querem que você sinta que você está vivendo o melhor período da sua vida, quando você engravida. É uma alegria você gestar um bebê. Só que ninguém te fala das consequências do que pode acontecer com o seu corpo após a maternidade, como se fosse uma forma de te blindar, para não te deixar infeliz, de uma forma para que você não se preocupe com o futuro, coisas que é compreensível, são compreensíveis essas coisas, né? Que essas pessoas evitam falar de coisas ruins, a gente fala de coisa boa, né? E quando se fala em cuidados em geral durante a maternidade, se fala na preparação para o parto. A gente fala sobre como você ser uma grávida bem cuidada, como cuidar do seu bebê, como cuidar da sua barriga para evitar estrias, para evitar, enfim, outras coisas, mas não pensando em você como mulher, como mãe de uma forma geral, mas principalmente no seu próprio corpo após a maternidade. É um tipo de coisa que é um mistério que você vai descobrir sozinha e muitas vezes é uma descoberta muito infeliz. Isso pode trazer para você, para a sua saúde mental, para a sua autoestima, consequências que podem ser desastrosas. Tem muitas mulheres que têm problemas realmente sérios, com depressão, com ansiedade, não se reconhecer, se olhar no espelho não vê. Cadê aquela mulher que eu era antes, né? Atendendo paciente no consultório, me mostrando foto. Olha, essa era eu, né? Essa era eu e eu não dava valor ao meu corpo quando eu tinha esse corpo aqui. Agora eu estou infeliz olhando, quando eu me vejo, eu não me reconheço. E muitas vezes acontece também de você abolir como se não existisse do umbigo para baixo. Acontece muito isso, a pessoa não tem aquela consciência, às vezes ela esquece que existe, porque o nosso cérebro quer apagar o que é ruim. Né? Olha que coisa louca, né? Como a nossa cabeça ela cria, né? ela se protege de uma forma que, mas a gente precisa falar sobre isso. A gente tem que desmistificar a forma como a maternidade é vista, né? A gente vê a maternidade como uma preparação, a gente vê tudo pelo bebê, a gente leva em consideração o bebê. Mas e a mãe? E a mulher? Né? E quem vai ficar depois, né? Quem vai ser essa pessoa? Ela vai se transformar, vai deixar de ser você para ser a mãe, né? Só que tem um momento que você tem que voltar a se reconhecer. Não é isso? Então é isso, a gente vai falar sobre isso hoje, só me reapresentando aqui, porque a maioria de vocês já me conhece. Sou a doutora Beatriz Araújo, sou médica, sou especialista, minha área de atuação é medicina do esporte voltada para a maternidade, para a gestação e para o pós-parto. Eu trabalho com a técnica Tupper, que é um programa americano para diástase abdominal, para recuperação dessas mamães que estão infelizes com o próprio corpo por causa dessas alterações relacionadas à maternidade. Já vi aqui, tem paciente meu também, Leandro, não só para mulheres, para homens também. É um tratamento que é para diástase abdominal, mas a gente não vai falar sobre isso agora. A gente vai falar sobre essas alterações corporais que acontecem e que a maioria das vezes ninguém falou para você, mas eu vou te explicar direitinho por que elas acontecem e por que você tem que ficar aí até o fim. Mas tem outra coisa também, eu ofereci para vocês e já vou dizer para vocês que estão aí. Quem ficar aqui até o final, e eu tô vendo, quem tá entrando aí, tô vendo o nominho de vocês, quem ficar aqui até o final comigo vai ganhar a oportunidade de receber uma faixa da Técnica Tupper na sua casa, com frete grátis. Você vai receber esse prêmio
por ser minha seguidora fiel, por estar aí, por estar ouvindo o que eu estou falando, por receber essa mensagem. Então você vai ter essa oportunidade de ter essa faixa que é especialíssima, ela é muito diferente de uma cinta tradicional e a gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouco. Então, para você que está entrando aí, não sai daí. Se não estiver aqui até o final, não vai participar do sorteio. Então, fica bem aí. Então, voltando para a nossa conversa, por quê? Né? Por que esse tema? Eu, médica, passei por tudo isso que eu conversei com vocês e mesmo assim eu fui deparada com essa mesma surpresa, né? Então, não se culpe, você não tem esse conhecimento, como você ia descobrir tudo isso que aconteceu com você? Eu me sentia culpada porque como que eu, que tinha todo esse conhecimento, que estudei, fiz internato, trabalhei com ginecologia, com obstetrícia durante a faculdade, nunca tinha ouvido falar sobre o que acontece com o corpo da mãe. Por quê? Porque a gente está focado no bebê, como se gestação, maternidade fosse o bebê. Entenderam? Então, eu não sabia nada disso. E quando a gente engravida, a gente parece que bloqueia a mulher. A gente vira mãe daquele momento em diante. Então, quando eu me deparei, após a minha primeira gestação, eu tenho 3. Então, logo na minha primeira gestação, me deparei com uma barriga que não me pertencia. Eu treinei desde que eu tinha 4 anos de idade, comecei no balé, depois foram várias atividades físicas até hoje, nunca tinha deixado de fazer exercício e fiquei com uma barriga imensa, então me assustou porque eu treinava, fazia dieta, fazia exercícios e a barriga continuava lá. Uma dor nas costas que eu não sabia de onde vinha, que eu achava que era de carregar o bebê. Tem muito isso também, as pessoas falam, não, dor nas costas, porque você está aí carregando o bebê, apertada dentro de uma cinta para esconder essa barriga, né? Uma ideia popular de que a cinta vai te ajudar a fechar a diástase, e a gente vai conversar sobre isso depois, recuperar a barriga e outras questões. Eu não tive incontinência urinária, mas essa é outra questão também que deve ser conversada, porque eu tenho certeza que ninguém te falou que isso iria acontecer. Pra que falar isso pra mãezinha, tadinha da mãezinha? Imagina você lá na sua gestação e vem alguém falar pra você, você se espirrar, vai perder xixi. Olha, pode ser que depois a sua bexiga fique caída. Alguém vai falar isso pra você? Não vamos falar isso pra ela, não. Não, coitadinha, a cabeça dela já tem tanta coisa. Pra que a gente vai contar isso pra ela? Não é verdade? Pra que a gente vai contar pra ela que a barriga dela vai ficar grande? Não é verdade? Vai descobrir sozinho isso depois e aí vai ter que arcar com as consequências de descobrir, infelizmente, que essas coisas podem acontecer. E olha, muito comuns, acontece com quase todo mundo. A diástase acontece com todas. Durante a gestação, diástase com todas. 100% das mulheres terão diástase. Mas depois que o bebê nasce, 1 em cada 3 mulheres, depois do primeiro filho, vai continuar com a diástase e 2 em cada 3 depois do segundo filho. Ou seja, a maioria das mulheres vai ficar com diástase. E aí, quais são as consequências para essa mulher? Barrigão grande, barrigão flácido, aquela postura ruim, dor nas costas, perda de urina, tudo isso que você já conhece, intestino preguiçoso, essas consequências que muitas vezes são totalmente desconhecidas, as mulheres não sabem que isso pode vir daí, sabe? E vão ter que aceitar, botar na cabeça delas que é normal ter barriguinha no pós-parto, que é normal você perder um xixizinho toda vez que espirra. Olha, é comum, é muito comum, mas não é normal, tá? Não é normal. Não aceite isso. Aí é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Ser normal, ser comum, não quer dizer que você precisa aceitar isso para sua vida, tá? Isso é resolvível. São situações que são resolvíveis. Então você não tem que aceitar nenhum desse tipo de alteração na sua vida, tá certo? Então, olha, se você está infeliz, você está aí triste, não consegue se olhar no espelho, olha, calma, tem solução, não se desespere, você não precisa aceitar isso, nem viver nessa disputa entre a culpa e a tristeza de ter esses problemas, tá? Então, muita calma.
Olha só, vamos voltar naquela figura que eu gosto de mostrar para vocês, as alterações corporais que acontecem com uma mulher durante a gestação. Todas as mulheres vão sofrer alterações fisiológicas durante a gestação. Faz parte da gestação isso. Então, o barrigão vai crescendo. O que acontece com a musculatura? A musculatura se afasta. Se afasta para que o bebê cresça dentro da barriga e ganhe peso, que ganhe tamanho. Tudo isso é natural. Nosso corpo é feito para isso. Então, naturalmente, esse músculo vai se separar, músculo reto, que é o músculo do tanquinho, e a gente espera que ele volte para o lugar depois. Além do músculo separando, o que vai acontecer? O centro de gravidade da mulher muda. Então, ela, teoricamente, está alinhada, o corpo dela reto antes da gestação, e aí vai ter que suportar aquele peso crescendo na barriga. Naturalmente, a sua coluna vai arquear um pouquinho, esse centro de gravidade muda. Então, a sua coluna vai ficar sobrecarregada para carregar o seu bebê, certo? Intestino está apertado lá atrás do útero, então o seu intestino começa a ficar preguiçoso. A sua pélvia, que é a região do seu quadril, ela se modifica, a postura se modifica. Isso tudo para balancear aquela pessoinha que está crescendo dentro do seu corpo. Então, tudo se modifica para que ele caiba ali dentro, que você fique de uma forma protetora em volta dele. Tudo gira em torno do bebê nesse período da gestação. Então, o seu corpo vai se adaptando ali. Então, o que vai acontecer? Olha só que beleza, que os dotes de desenho assim sensacionais. E só que eu sempre uso ela porque não pode ficar pior do que ela. Então, eu uso sempre ela, porque toda vez que eu tento fica muito pior. Mas olha só, a minha companheira, a Maria, que é o meu desenho sensacional, vai mostrar para vocês o que é uma alteração corporal durante a gestação. Então, as mães, elas vão sofrer isso aqui, é um desalinhamento, pescoço para frente, corcunda, que pode piorar depois da gestação, porque você vai amamentar, então a sua coluna vai ficar arqueada para frente, pescoço aqui. Além disso, o barrigão, sensacional esse barrigão, tá lindo. Então, o barrigão com uma diástase, uma abertura muscular aqui, e olha só, uma hiperlordose, aquela curvatura da lombar, ela fica maior para que você consiga suportar o tamanho do bebê, suportar o peso do bebê. E não só o bebê, aqui tem uma quantidade grande de líquidos. O sangue aumenta bastante e fica mais rápido, a circulação sanguínea fica mais rápida aqui. Você começa a acumular bastante líquido nessa região. Os órgãos ficam deslocados, como eu falei para vocês, e a mulher ela fica um pouco mais, a linha fica um pouco mais para frente, tá? Então você veja que ela começa a ficar totalmente desalinhada. Aí o bebê nasceu, e o que acontece? Quando o bebê nasce, o nosso corpo naturalmente vai levar um tempo para se readaptar e voltar para ser o que ele era antigamente. Então, esse é o ideal, que você tenha o seu bebê e no máximo até 3 meses depois você já comece a voltar ao seu eu. Mas, como eu falei para vocês, a grande maioria das mulheres não volta a ser como elas eram antes. Olha só. O que pode acontecer? Então, aquela mulher que teve todas aquelas alterações corporais, ela pode continuar com as mesmas alterações, não um pescoço um pouquinho para frente, tá? Às vezes é muito para frente, mas a maioria tem o pescoço um pouquinho para frente. Aquela corcunda que pode ser piorada ainda mais por causa do peso do peito. Você pode ter também aquela barriguinha que não some, com dieta e com exercícios, por causa da diástase, e a hiperlordose, que vai te dar uma dor nas costas, que talvez você já tivesse antes na gestação, mas continuou aqui. E aquela perda de urina começa a perder quando você espirra, quando você tosse, quando você dá uma gargalhada, perde a gotinha de xixi aqui, o corpo completamente alterado. Aí é que começa a situação. Mas, poxa vida, o bebê nasceu. Por que isso aqui tudo continua? E o que fazer com isso tudo? Mas o pior mesmo é você se deparar com essa situação aqui, que não melhora, e passa o tempo e não melhora, e passa o tempo e não melhora, e continua desse jeito. Aí o que você vai fazer? Dieta. Não adiantou nada. O que você vai fazer? Correr, fazer crossfit, fazer algum exercício intenso para ver se a barriga melhora, e a barriga piora.
Então é desesperador você entrar nesse círculo de tentar resolver, e não adianta absolutamente nada e muitas vezes você piora, buscando e não acertando. Tá? Então, já te falaram, isso eu perguntei para vocês na enquete, te falaram sobre isso? Ninguém te falou. Ninguém te falou que você poderia ficar desse jeito. Alguém falou para você? Não. Por quê? Você vai assustar uma pessoa dizendo para ela que ela poderia ficar desse jeito? Vocês acham que é uma notícia muito legal? Olha só, ó, você tá grávida, parabéns, mas olha, cuidado que você pode ficar desse jeito, tá bom? Não, calma aí, você não vai falar uma coisa dessas, né? Mas espera aí, vamos conversar sobre prevenção. Olha, para você evitar ficar com uma barriguinha grande no seu pós-parto, ou para você conseguir se recuperar mais rápido, a gente precisa fazer com que a sua barriga esteja fortalecida especificamente para essa região aqui, ó, que ela tenha bastante força, que ela esteja preparada para segurar o útero, segurar o bebê. Você precisa treinar, precisa fazer exercícios para um alinhamento corporal, precisa ter uma lombar forte, você precisa ter consciência corporal para quando você voltar para como você era antes, você está alinhada. Então, o seu corpo vai se adaptando, ele tem essa função, o corpo humano é uma máquina extremamente inteligente. Quando você dá os estímulos corretos, ele vai voltando para o lugar. Então, o que falta? Falta dar o estímulo correto para ele. Então, se você fizer tudo isso, prepará-lo para uma situação que vai vir depois, é o ideal. É prevenir, é fazer tudo isso antes, é fortalecer musculatura profunda, musculatura de lombar, beber bastante água, evitar que a barriga cresça em excesso, porque quanto mais ela cresce, mais a musculatura se separa, mais você vai ter estria, sua pele estira cada vez mais. Então tudo isso deveria ser falado, deveria ser preparado. Uma mulher, quando ela está em uma gestação, ela poderia ter esse tipo de conhecimento anteriormente, porque evitaria muito desses problemas no pós-parto, mas não é falado e acredito que a maioria de vocês não sabia também quando você engravidou e teve seu bebê, que era possível evitar grande parte do que aconteceu com você tomando essas atitudes antes. E eu comentei também na enquete que é possível fazer um preparo para cesárea. Mas por que preparo para cesárea? Aí, olha só, o que está na nossa cabeça, né? Porque na nossa cabeça, preparo é para parto. Mas por que para parto? Porque o foco é no bebê. A gente se prepara para botar o bebê, para sair fácil. Mas a gente não se prepara, por exemplo, para o assoalho pélvico. Você prepara para não fazer xixi ou para o parto ser rápido, para não ter perda de urina? Então, você se prepara para não ter dor nas costas, você prepara para não ter diástase, nada disso é um preparo inicial. Então, é muito difícil alguém ter esse conhecimento de se preparar para as consequências e não para o momento exato do parto. Para a cesárea, como é que é uma preparação para a cesárea? Quem faz cesárea não está nem aí para preparação, afinal de contas, é só deitar lá e esperar o bebê sair. É só isso? Não, cesárea é uma cirurgia de grande porte. É uma cirurgia com seus riscos e com as suas consequências de uma grande cirurgia. No pós-parto, é um pós-parto doloroso, para andar demora, incomoda, você fica inchada, sua barriga fica muito amolecida, o útero enorme, pesando, incomoda pra caramba o pós-parto da cesárea. E se eu te dissesse que se você preparasse antes para a cesárea, a dor seria menor, você andaria mais rápido, você teria condições de cuidar do seu bebê antes, né? Ficaria mais ativa, ficaria quase como um parto normal, tá? Você conseguiria se levantar mais fácil, carregar seu bebê mais fácil, fazer força mais fácil. Como que é possível? Se você fortalecesse antes, se você alinhasse a sua postura antes, se você soubesse como espirrar, como tossir, como fazer força, tudo antes. Entendeu? É a mesma coisa, é uma mesma preparação. É você preparar o seu corpo para o que vem a seguir. Preparar seu corpo para uma situação que ele vai passar depois. Tá? Então, é a mesma preparação para o parto normal, mas não com enfoque no parto,
com enfoque depois do parto. Mas beleza, já passou, já somos mães, já estamos com as consequências do parto, né, no nosso corpo, o que foi que aconteceu e agora como é que a gente vai tratar, né? Primeiramente, fique calma, existe solução para todos esses problemas, existe solução, só não existe solução para a morte. Você já ouviu falar isso aí tudo, né? Existe solução sim para todos esses problemas e a gente tem como conseguir excelentes resultados para todos eles. Vamos lá, como é que se trata uma incontinência urinária? Incontinência urinária é uma coisa assim que não é, vamos pensar só em assoalho pélvico, em vagina, em bexiga caída, em reto caído. Não, calma aí, é muita coisa, tá? Tudo ali faz parte. A gente tem que trabalhar o nosso corpo como um todo. Lembra só? Olha aqui. Olha aqui. Não é isolado. Assoalho pélvico ele não fica aqui sozinho. Você não vai fazer só exercício para assoalho pélvico. Ele está interligado com a barriga, ele está interligado com a coluna e ainda tem uma interligação com a respiração. Então, não adianta só você ir lá e fazer exercício de contrai e relaxa do seu assoalho pélvico, porque o resto todo está alterado também. Então, você precisa de uma recuperação total do seu corpo. O que adianta você resolver aqui fazer exercícios mirabolantes, fazer abdominal, fazer corrida, seja o que for para sua barriga, se a sua postura está assim, se o assoalho pélvico está torto, se a sua musculatura lá dentro, lá no fundo, onde você não trabalha na academia, está muito enfraquecida. Não adianta nada disso se você não fizer exatamente um protocolo de recuperação para o seu corpo como um todo. Olha a sua postura. Adianta? E agora? Aí você desiste. Fala assim, não quero saber disso aí não. Quero tratar isso. Não, é muito complicado, é muita coisa, eu vou operar. Vou operar porque operar é mais rápido, é mais simples, é resolutivo, não vai voltar nunca mais esse problema. Ouço direto isso aí, tá? Quem gosta de solução rápida sempre pensa assim, vou estragar mesmo, deixa meu corpo ficar de qualquer jeito, que depois eu vou lá e entro na faca. É o termo, né? Entro na faca e já resolvo, boto tudo, faço a lanternagem total, resolvo tudo. Olha só, tudo bem, tá? Não julgaremos aqui quem decide pela cirurgia plástica, até porque tem muitos casos que ela é necessária mesmo. Pouquíssimos, tá? Para começar. 20% dos casos das mulheres que têm diástase grave vão precisar realmente de cirurgia. Por quê? Olha só. Você quer resolver a consequência e não a causa do problema. Adianta a gente resolver a consequência e deixar o resto inteiro prejudicado? Você for fechar essa diástase aqui, ó, sutura, tá? Uma sutura. O cirurgião vai pegar isso aqui, ó, fechar. Como é que você vai ficar? Com uma barriga reta, mais ou menos, às vezes ela fica até estufada, fica parecendo um tambor. Por quê? Porque você não resolveu a coluna, não resolveu o assoalho pélvico, não resolveu a fraqueza muscular profunda, porque a musculatura, o que é suturado é a musculatura superficial, musculatura profunda não foi trabalhada aqui durante a cirurgia. Respiração muito menos. E olha, eu tenho paciente que opera e fica com dificuldade para respirar, de tanta sutura ficar tão apertada. Mas no fim das contas é por quê? Porque o corpo precisa se ajeitar primeiro. Depois que ele se ajeita, que ele se conserta, que ele volta a funcionar como ele funcionava antes. Se você quiser depois consertar uma coisinha ou outra que ficou fora do lugar, aí sim. Agora, se você quiser resolver o seu problema inteiro, se você quiser solucionar a função do seu corpo inteiro, aí vai dar problema. Aí você vai querer solucionar uma coisa que não tem como solucionar, que é a função do seu corpo. Não tem como resolver função com uma sutura, tá, gente? Então, vocês têm que entender isso, que não existe milagre. O seu corpo chegou onde ele chegou durante mais de 9 meses, são 10 meses, até mais, tá? Então, se ele chegou a tudo que ele chegou desse jeito, não vai ser numa cirurgia que dura 4, 5, 6 horas que você vai resolver, solucionar o problema dessa alteração corporal imensa que o seu corpo passou. Então, olha, calma, vamos aos poucos, você tem que entender que isso é um passo a passo. E como é esse passo a passo? Como é que a gente vai recuperar um corpo que está numa situação dessa aqui, que eu falei para vocês que é comum? Então, como?
O que a gente vai precisar fazer? Primeiramente, a gente tem que trabalhar a musculatura profunda do abdômen. Começa por ali. Por quê? Porque aqui é o centro do nosso corpo, é o centro de força do nosso corpo, também chamado como core, tá? Muita gente também conhece como core ou core. Aqui existe uma musculatura que é a nossa musculatura cinta. Ela existe, é uma musculatura que trabalha tanto para respiração quanto para geração de força. Tudo que você faz com esforço no seu corpo passa por lá. Então, é um músculo em formato de cinta que se chama transverso. Se você nunca ouviu falar dele, fica tranquila, porque eu também nunca tinha ouvido falar nele antes de eu ter diástase. Olha só, isso que eu estudei anatomia, eu era uma boa aluna, viu? Não conhecia o transverso, porque a gente não se preocupa com ele, a gente não treina o transverso, a gente não vai para academia e olhar na planilha lá. Planilha, hoje é dia de treinar transverso. Nunca vi isso, tá? Até porque não tem transverso. Porque ele está sempre sendo utilizado, mas não de uma forma direta. Ele está sendo usado quando você respira, quando você tosse, quando você espirra, quando você faz força, mas durante a gestação, quando o bebê começa a crescer, o transverso, que era assim, segurava a sua barriga, ele faz assim, ó, e vira uma folhinha de papel. Agora você imagina um elástico sendo repuxado. Quando ele volta para o lugar, ele volta flácido e frouxo. Então a nossa cinta natural, que era uma cinta apertadinha, volta sendo uma cinta larga. E ela não segura mais os seus órgãos. Então, a primeira parte de um tratamento de recuperação abdominal tem que começar por ele. Se o transverso estiver ruim, não adianta nada você ir para a academia para fazer abdominal. Por quê? Se a musculatura profunda não funciona, ela não protege você do esforço de fazer um abdominal ou fazer até carregar seus filhos ou carregar a compra. Então, tem que começar por lá. É a primeira fase, que é recuperar o músculo transverso. Tá? Então, nessa fase, é a fase da paciência, a fase que você tem que fazer exercícios específicos para lá, bem pouquinho, exercícios tranquilos, mas botar a sua cabeça para pensar no transverso. E olha, essa é a fase que dá mais resultado. Por quê? Porque quando a barriga está enfraquecida e você dá um estímulo para ela acordar, ela realmente acorda. E em pouco tempo você começa a sentir uma coisa que você não sentia antes, força no abdômen. A força vem, como eu falei para vocês, nosso corpo é inteligente, dá o estímulo para ele, em pouco tempo ele começa a se adaptar. Tá? É assim que o nosso corpo funciona, é assim que os nossos músculos funcionam. Ele tem que ter um desafio e aí para ele ficar, conseguir suprir, passar, né? Fugiu a palavra agora. Vencer esse desafio, ele tem que ganhar força, ele tem que aumentar de tamanho. Então é isso, é sempre assim. A gente constrói músculos dando estímulo para esse músculo. Então, aí é que acontece, quando você estimula o transverso, em pouco tempo ele vai fortalecendo, vai voltando para o lugar e a barriga vai diminuindo de tamanho. Então, essa é a primeira fase. Na segunda fase, a gente vai trabalhar um músculo que está afetado, que é o reto abdominal, o músculo do tanquinho que abriu, a gente vai trabalhar, fazer força nele para que ele volte a funcionar. Afinal de contas, é ele que faz os movimentos de flexão do tronco, é ele que sustenta a barriga no lugar. Então, aí sim, a gente vai precisar do reto abdominal. Na próxima fase, treinar outras partes do seu corpo. Olha lá, a gente vai precisar realmente de exercícios físicos nessa parte. Além da caminhada, fazer bicicleta, botar seu corpo em movimento, porque ele precisa ganhar um movimento. O movimento faz o nosso corpo funcionar. Você vai precisar trabalhar glúteos, você vai precisar trabalhar costas, afinal de contas você está com a corcunda, você está com a sua lombar hiperlordótica, precisa funcionar isso aqui, precisa colocar aqui, ó, posterior de coxa, para melhorar sua pelve. Então, seu corpo vai começando a se ajeitar. Mas, aquela fase inicial é uma fase inicial importantíssima, aquela fase de reabilitação. Estou explicando aqui para vocês, querendo entrar, em como funciona a técnica Tupper. A técnica Tupper, que é esse programa americano para diástase abdominal, ele funciona dessa forma. Então, a gente começa partindo desse princípio, que é uma mulher... Cadê? Essa aqui. Uma mulher com todos os tipos de alterações causadas pela gestação. E olha, 99% das mulheres tem esse padrão aqui. Quem vai vir para fazer uma reabilitação de diástase.
A técnica Tupler, ela foi feita dessa forma. Ela foi feita para a gente resolver o corpo como um todo, começando de dentro para fora. Então, a gente começa de olho no transverso e vai saindo até o momento em que você vai treinar seu corpo todo. E aí sim vai entender como é que é a consciência corporal importante que você precisa ter para manter a sua barriga no lugar para sempre. Ah, doutor, eu vou fazer esse negócio, minha barriga vai voltar, e se eu fizer qualquer coisa, minha diástase abre de novo? Não, calma aí. Você mantém a sua barriga no lugar treinando. Como eu falei para vocês, músculo gosta de desafio. Então, se você der desafio para ele, ele vai estar sempre forte, ele vai estar sempre ativo. Agora, experimenta você ficar sedentário 1 mês. O que acontece com o seu corpo? Ele volta para um estado de inércia total. Você não precisa fazer força, que ele vai economizar energia. Então, olha, nosso corpo precisa de estímulo, precisa de manutenção. Então, se você quer músculo forte, se você quer corpo forte, alinhado, saúde, saudável, funcional, tem que fazer, sim. Tem que se movimentar, sim. E não vou nem entrar no mérito da dieta, que você sabe que é importante também associar dieta com exercícios físicos. Mas, lembrando que é um passo a passo. Tá? A gente começa com uma fase inicial de reabilitação, de recuperação, para depois você indo aos pouquinhos voltar a treinar. Não fique louca aí não, que depois dessa fase 1, fase 2, eu vou fazer crossfit. Não, calma aí. Passo a passo, tá? Nosso corpo não sai disso aqui para começar a pegar 200 quilos nas costas, tá? Isso é totalmente antifuncional. Uma pessoa que está com assoalho pélvico pingando xixi não vai pegar um peso nas costas, fazer força para o xixi. Aí sim você destruir o seu assoalho pélvico, tá? Então tenha paciência, isso aqui é um passo a passo. E uma hora você chega lá, você vai fazer o que você gosta, o que você ama. Mas a gente tem que passar justamente por esse ciclo de recuperação até você entrar na capacidade que você quer que seu corpo chegue. E olha, nosso corpo é inteligente, nosso corpo é moldável, nosso corpo é incrível. A gente consegue o que quiser se a gente der o estímulo correto para ele. Então é isso que você precisa entender, tá? É paciência, resiliência, entender que tudo tem seu tempo. E olha, isso é um exercício não só físico, é um exercício mental. Você colocando na sua cabeça que é possível, se você quiser, é possível sim, contanto que você bote na sua cabeça: eu vou resolver o meu problema, eu vou acabar com essa diástase, eu vou acabar com a dor nas costas. Se você botar na sua cabeça que você consegue, você vai correr atrás, vai fazer. Você não pode ficar aí sentada, ai, será que é pra mim? Ai, será que eu vou? Ah, não sei, vou esperar um pouquinho, vou ver se mês que vem, vou ver se, sei lá, não sei. Na hora que der vontade eu vou. Aí é que você não vai resolver é nunca. Então, olha, desafio mental para você sair da inércia e entender que corpo tem que ser colocado em movimento, mas a mente vem primeiro, que é a mente que movimenta o corpo. Se você quiser, você consegue. Agora, ficar sentada aí, ó, no seu trabalho o dia inteiro, ou então ficar deitada na sua cama aí comendo McDonald's, comendo pipoca, comendo o que for, o dia inteiro, para ver se você vai sair disso aqui. Você tá doida aí pensando no verão. Quanto tempo falta pro verão aí? Setembro, outubro, novembro. Faltam 3 meses, um pouco mais de 3 meses para o verão, e você aí já tá triste aí, pensando: ai, não vai dar tempo, ai, o meu biquíni, não vai dar tempo. Cara, dá tempo. 3 meses é tempo suficiente para você resolver essa diástase, para você colocar seu corpo no lugar. Nossa, mas 3 meses? Sim, 3 meses, mas você já começou a pensar sobre isso ou você ainda tá chorando e reclamando? Tá, então, olha, tem que partir primeiro da sua cabeça. Bota na sua cabeça. É possível? É possível, mas exige de você que você faça alguma coisa. Não é milagre. Nada é milagre. Dieta não é milagre. Ganhar dinheiro não é milagre. Parar de comer bobagem não é milagre. Tá? Então, exige, sim, um esforço. Não quer se esforçar? Tudo bem. Aí não tem resultado. Tá? Não quer se esforçar e fazer uma cirurgia? Depois não reclama se vai ficar feio. Se vai ficar com a barriga quadrada, se vai ficar com o estômago alto, se vai ficar perdendo urina. Tá? Não existe caminho fácil, não existe caminho simples, exige esforço, exige dedicação, mas resultado é
garantido, tá? Olha só, presta atenção nisso, tá bom? Quero ver perguntas de vocês, quero saber quem está aí também, né? Quem está participando aí, quem vai concorrer à faixa da técnica Tupper. Eu vou explicar para vocês também para que serve essa faixa, né? Onde que ela entra aqui nessa conversa que a gente teve de modificações corporais e tudo. Até porque tenho certeza que vocês já ouviram falar que cinta de pós-parto não é indicada, que cinta de pós-parto enfraquece o abdômen, que todos os médicos agora estão dizendo que ela é totalmente contraindicada. Então, por que a técnica Tupper tem uma cinta? Tem cinta? Mais ou menos, não é uma cinta. A técnica Tupper, ela tem uma órtese. Mas o que é uma órtese? Calma aí, deixa eu responder essa pergunta, tá? Fiz 5 cesáreas, é isso mesmo? Depois de 16, agora que estou perdendo urina. Olha, a perda de urina, ela tem várias causas. Agora, se você tem uma diástase de muito tempo atrás, a tendência é que ela piore. Com a idade, piora. Tudo piora com a idade, porque o nosso colágeno vai se deteriorando a partir dos 28 anos de idade. O nosso colágeno já vai começando a enfraquecer. Tá aí, né? Dá-lhe Sculptra, dá-lhe não sei o que mais para melhorar o colágeno da cara. Só que o colágeno é no corpo inteiro, inclusive na diástase. Então, com o tempo, se você não tratar a sua diástase, se você não fortalecer essa musculatura, ela vai aumentar. Tenho certeza que você já viu aí uma vovozinha que tem 10 filhos, com aquela barrigona que parece um bujãozinho, né? Bujãozinho, assim, bota uma roupinha no bujãozinho, parece aquelas senhorinhas com a perninha fina e aquele barrigão. Diástase, com o envelhecimento, vai ficando cada vez pior. Então, um barrigão arredondado. Assoalho pélvico, você já viu que idosa começa a perder xixi? Assoalho pélvico enfraquecido. Agora, se você já tem o assoalho pélvico enfraquecido, se você já tem perda de urina, na velhice vai piorar. Garantido. Então, se você quer garantir uma velhice digna, olha só a dignidade que é você evitar usar fralda geriátrica. Então, você tem que se preparar antes, resolver agora essa incontinência urinária, resolver agora essa sua barriga, porque a gente sabe que tudo é mais difícil depois da velhice, né? Então, olha, vamos cuidar disso aí. Tendência é piorar, infelizmente. Verdade nua e crua, tá? Pior verdade, mas é importante você saber disso, até porque é o que eu acabei de falar. Tem que tomar uma atitude. Se você for ficar esperando você começar a usar fralda para você ir atrás de um tratamento de assoalho pélvico, você perdeu o fio da meada. Você tem que tratar num momento que vai ser realmente resolutivo, tá? Sem precisar de uma cirurgia para colocar um sling, né? Para segurar a sua bexiga. Tá? Então, trate logo. Pense em você. Por que você está pensando em todo mundo e não está pensando em você? Né? Está cuidando de filho, está cuidando de marido, está fazendo comida, está trabalhando lá. E o seu corpo? Você está se largando mesmo? Está deixando tudo estragar para quando você se aposentar, seus filhos crescerem, marido já está velho também, aí você olhar para você mesmo e falar, o que eu fiz? Né? Eu era tão bonita, será que você vai fazer isso mesmo? Vai se largar até você ver que, cadê? Só tô eu agora e o meu corpo. Nossa, se cuida, você faz parte disso aí também. 54 anos ainda tem jeito, Andréia? Com certeza. Por quê? Olha só. Porque isso aqui é um trabalho muscular, é um trabalho de realinhamento corporal. Então, se você trabalhar musculatura profunda, postura, consciência corporal, qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer número de filhos, é possível resolver sim, se você fizer o protocolo correto. Qualquer pessoa, inclusive homens, tem ex-alunos meus aqui também, né? Tem aluno meu homem que fez a técnica também com um resultado sensacional, barriga voltando para o lugar. Homem, geralmente, ou é por obesidade ou exercícios físicos muito intensos, feitos sem o fortalecimento abdominal correto. Essa é geralmente a causa da diástase nos homens. Mas todos, até crianças que têm predisposição, vão ter a diástase natural da infância e depois vão continuar com ela até a vida adulta, que normalmente não é para ser assim. Você nasce com a diástase e ela vai fechando. Quando você fica adulto, ela tem que estar fechada, mas tem crianças que não fecham. Então, até elas podem fazer também uma recuperação dessa diástase.
Doutora, eu tenho uma hérnia umbilical para começar com a técnica, preciso antes passar por um médico? Hilda, normalmente se você tem a hérnia, mas não sente dor nela, se nunca teve nenhum tipo de complicação, não tem problema, tá? Mas eu sempre analiso antes. Se você quiser me mandar suas fotos para eu ver como é que tá o seu umbigo, pode enviar para o meu direct. Para qualquer pessoa que quiser que eu analise suas fotos, sua barriga, para ver se você tem indicação de fazer a técnica Tupler ou não, você pode mandar para o meu direct, não tem problema, não cobro. Pode enviar sim suas fotos, tá? Me conta a sua história, me diz qual que é a sua queixa, o que te incomoda, e aí a gente conversa melhor se é indicado para você ou não. Vamos ver quem mais. É isso, tá? Então, gente, olha, para que serve a faixa da técnica Tupler? A faixa da técnica tá aqui. A faixa da técnica Tupler não é uma cinta tradicional. A faixa da técnica, ela não aperta, ela não é feita para simplesmente conter. A cinta tradicional, ela segura a sua barriga no lugar, porque a barriga, quando você tem um bebê, ela tá frouxa, tá grande, tá sem apoio, e a cinta faz com que você tenha um conforto, ela coloca o seu útero no lugar, o seu intestino no lugar, e faz com que você não sinta aquele peso dos órgãos soltos na barriga, não sinta aquele incômodo da coluna sem apoio. Então, eu não sou contra cinta de pós-parto, acho que você pode usar, mas eu prefiro que seja uma calcinha de compressão que te dê a tranquilidade, que te dê o conforto, mas nada apertado, porque ela te apertando, ela vai te dar mais problemas do que se ela fosse usada somente para o seu suporte temporário. Você vai precisar usar essa musculatura. Então, por que a faixa da técnica Tupler é diferente? Porque a faixa da técnica, ela vai te ajudar com isso aqui. Ela é uma órtese, ela não é uma prótese. Prótese quer dizer que ela substitui. Ela não substitui, ela ajuda. A órtese te ajuda. Ela faz o quê? Ela vai colocar a sua coluna no lugar, te alinhar, vai colocar a diástase no lugar, vai fazer você ficar com a postura correta e com a diástase colocada. Só que não é só ficar ali apertadinha, não. Ela se mexe, ela se move. Então você não vai ficar confortável o tempo inteiro lá dentro. Você vai precisar ativar o abdômen, você vai precisar alinhar a sua postura, porque senão ela sai do lugar, ela enrola. Então, olha, ela é feita de braços, ó, ela tem braços que se movem, ó, tá? Então, ela não é só uma cinta que te aperta, tá? Ela tem dois braços de um lado, um braço do outro, e eles vão funcionar em formato de X no seu corpo. Quando você se movimenta, elas se movimentam também, e se você estufar a barriga, o que acontece? Esse X se desfaz e sobe. Então você precisa se manter dentro dela, e para isso você vai ter que se esforçar. Então essa é a grande diferença. A faixa da técnica, ela não vai te deixar totalmente confortável, ela vai te deixar em uma situação que você precisa ser protagonista ali. Você vai ter que fazer exercício, você vai ter que arrumar sua postura, e aí sim, em 3 meses, que é o tempo que dura a técnica Tupler, ela vai fazer você se transformar, mudar esse hábito de sentar errado, esse hábito de estufar o abdômen. Então ela vai servir para isso. Com o uso dela de 3 meses, na hora que você tirar, parar de usar, você já vai ter a capacidade de fazer tudo que ela fazia por você, você já vai fazer sozinha, tá? Então, a faixa é sensacional, é uma órtese que a gente chama de órtese proprioceptiva, quer dizer que ela faz você sentir, você mesma sente, você mesma reage a ela, entendeu? Então, olha, faixa da técnica é imprescindível, tem que usar para fazer a técnica Tupler correta. Então, olha, vou dar a faixa da técnica para vocês hoje, vou fazer um sorteio para vocês dela, que ela é maravilhosa, sensacional, mas é aquele presente assim, presente que você não vai poder usar sozinha, tá? Então, olha só, não relaxa aí, não é só usar a faixa, você vai ter que se esforçar também, tá? Tem que fazer o exercício para a barriga, você tem que manter sua postura, você tem que prestar atenção na sua diástase, tá? Faixa da técnica sozinha não faz milagre, ela só 25%, ela é 1/4, é um dos 4 pilares da técnica Tupler, tá? Então, ó, vou dar de presente para alguém, mas já aviso para você que não é milagrosa. Não é cinta, tá? Você não vai botar ela lá e ó, relaxar. Você vai precisar se esforçar também, tá bom? Vai ter que fortalecer esse abdômen aí também, combinado?
Então, menina, seguinte, vou dar de presente agora para vocês que participaram da live comigo. A live está terminando, mas deixo aqui a mensagem para vocês. Se você tá sofrendo com a sua barriga, tá sofrendo com a sua autoimagem, tá sofrendo com o verão que tá chegando, dá tempo. Ainda tem 3 meses, ó, que é o tempo certinho da técnica Tantra. Tive uma paciente hoje que eu atendi no consultório que falou: olha, eu tenho um casamento na praia em outubro. Dá tempo? Dá. Quer segurar minha mão? Vamos. Se você disser que vai, eu vou com você. Então a gente vai chegar nesse objetivo. Você tem 2 a 3 meses para acabar com essa barriga, mas tem que querer, tá? E não adianta ficar aí só me olhando. Tem que querer e tem que fazer, tá? Não é milagre. Tá certo? Então, vocês que estão presentes aqui nessa live, que a gente vai combinar, vocês vão colocar aqui nos comentários numerados, coloca número 1, o seu nome. Aí a seguinte, número 2, o seu nome. Eu vou sortear, pode começar, tá? Colocando aí quem tá aí. Número 1, coloca o nome. Número 2, coloca o nome. Vocês vão se numerar e aí eu vou fazer o sorteio aqui por um aplicativo no computador e vou mostrar para vocês. O número que eu tirar vai ser o número que vai ganhar a faixa da técnica e vai receber na sua casa com frete grátis essa faixa, tá bom? Então, ó, quero saber quem é que tá participando aí, quer ganhar essa faixa, vai colocando o nome aqui, tá? Tem o número 1 e o número 7? Não entendi, o número 1 vai pro número 7, mas tá bom. 2, 3, tá, vão colocando seus nomes aí, eu vou dar... Leandro, rapaz, tu quer uma faixa pra você? Não, cara, o Leandro tem uma barrigona maravilhosa, tá? Já tá com uma barriga de tanquinho, você quer uma faixa de novo, cara? Você não precisa não, deixa pra quem precisa, né? O Leandro é um aluno meu que teve um resultado maravilhoso, sensacional, que inclusive é um case de sucesso que a gente fala, né? Um caso, ele tem depoimento e estimula muita gente, viu, Leandro? Tem muita gente, muitos homens que têm vergonha de ir atrás da diástase, que têm vergonha de buscar esse tipo de tratamento, porque acha que é coisa de mulher, que acha que, como a gente fala muito de pós-parto, a gente fala muito de diástase causada pela gestação, os homens não tem coragem, né? Não buscam. E é muito legal ter um homem que fale sobre isso, que mostre seu caso, que tenha coragem, né? E os homens são ótimos como pacientes porque são extremamente disciplinados. E isso é um ponto para o sucesso, é a disciplina e ter paciência também. O homem, ele não quer o resultado rápido, ele quer o resultado. Seja qual for o que precisa fazer, ele vai fazer para ter o resultado. E isso a gente tem que aprender com eles, porque nós, mulheres, a gente quer para ontem o resultado. Eles não, eles fazem, faz, vai, até ficar bom. Tá? Então, vamos aprender isso com eles, porque isso é uma coisa que a gente quer para a nossa vida também. Focar e resolver. Vamos lá, meninas, assim, então repetindo o número aqui, né? Então eu vou fazer a minha listinha aqui para vocês, e aí quem tiver com erro aqui, a gente vai refazer, tá? Então a gente já tem 3 números aqui, vamos voltar aqui, número 1, Juliana, tá? O Leandro vai mudar aqui o número 1 de novo, tá? Juliana colocou o número 1, Hilda número 2, 3, Karen. Quem que é número 4? Miss Lene, não é isso? 4, Miss Lene. Vamos lá, não tem número 5? Calma aí, minha gente. Bagunçou aqui esses números todos, hein? Vamos lá. Número 5. Tem número 7. Tá muito doido isso aqui, olha. No número 5 não temos, tá? Vamos ver quem é número 6, que aí a gente refaz aqui a nossa listinha. Número 6, alguém é número 6? 5, Andréia. Isso. Quem que é número 6? Coloca aí número 6 para mim, por favor. Quem não entrou ainda nessa lista que eu coloquei aqui? Não? Não tem número 6? Número 8, Rosângela. Número 11, Silvia. Sheila, número 12. 13, Raíssa. E quem mais? Se eu faltou alguém, me fala, por favor, tá? Que eu vou falar de novo aqui. Número 1, Juliana.
número 2, Hilda, número 3, Karen, número 4, Mislene, número 5, Andréia, número 8, Rosângela, 11, Silvia, 12, Sheila, 13, Raíssa. Faltou alguém? Se faltar alguém, tem Valdirene também, né? Número 10, Valdirene. Então, nós não temos números 6 e 7. Então, se alguém quiser entrar, Leandro, depois a gente conversa, tá, Leandro? Tu não precisa, né, rapaz? 7 tem Nádia. Tô vendo aqui, Nádia. Tem que estar presente para receber o prêmio, tá, gente? Se não tiver aqui na live, não recebe, tá? Não dou depois, não. Tem que estar presente aqui. Até a hora da gente sortear, tá? Nádia, já coloquei seu número aí, tá? Renata, você não é 7, então vamos colocar um outro número para você, Renata. Não tem 6, então Renata vai ser 6, tá? Pode ser? Renata 6, Gisele 14. Ok. Faltou alguém? Renata já foi, tá? Renata ficou número 6, tá? Tudo bem? Faltou alguém? Vou refazer a lista aqui, vou falar para vocês, ó. Juliana, número 1, Hilda, número 2, Karen, 3, Mislene, 4, Andréia, 5, Renata, 6, Nádia, 7, Rosângela, 8, Valdirene, 10, não tem número 9, Silvia, 11, Sheila, 12, Raíssa, 13, Gisele, 14. Alguém faltou? Se faltou alguém, pode ser o número 9. Acho que não, né? Gisele já tá 14. É isso? Faltou alguém? Última chance que eu já vou colocar no sorteador agora, tá? Vou mostrar para vocês a lista então, para não ter dúvida. Deixa eu ver como é que vira isso aqui. Olha só. Tá aqui, ó. Então, essa é a lista, tá? Se tiver algum erro depois, não dá tempo mais, entenderam? Então, agora é a hora, se tiver qualquer dúvida, ó, sortear. A gente vai sortear um número entre 1 e 14, tá? Então, vamos lá. Quem vai ganhar? Número 5. Quem que era o número 5 mesmo? Andréia. Andréia, você ganhou a faixa da técnica Tupler. Tá bom? Depois você vai entrar em contato comigo pelo meu privado e a gente vai combinar. Andréia, isso mesmo, Andréia ganhou a faixa, tá? Você vai entrar em contato comigo pelo meu privado, a gente vai combinar como é que vai ser para te enviar a faixa, como é que você vai fazer, como é que a minha secretária vai fazer para te enviar, pegar os seus tamanhos, suas fotos, tá? E as outras meninas que não ganharam, se quiserem que eu analise a foto de vocês, me mandem no privado que eu... Isso, pelo Instagram, tá? E quem quiser que eu analise também suas fotos, suas medidas, me manda pelo Instagram, também não tem que comprar faixa. Só me manda, quiser que eu analise sua barriga. Quem me falou da hérnia umbilical também, me manda a foto que eu quero ver essa aparência dessa hérnia, até para eu ter uma ideia se não precisa fazer algum outro exame, para ter certeza que não existe risco de fazer a técnica, tá? Agora, vocês que assistiram isso aqui, estão pensando ainda, será que vai, será que não vai? Resolve logo, tá? O verão tá chegando, sua barriga tá aí, não vai para outro lugar, se você não fizer nela, vai continuar aí, tá? Então, não adianta nada fazer dieta, não adianta nada fazer academia, porque se for diástase, você vai continuar barriguda, vai continuar com dor nas costas, vai continuar chorando e não vai resolver, tá bom? Tô aqui por vocês e olha, espero que vocês tenham gostado da live, espero que eu tenha ajudado de alguma forma a transmitir esse conhecimento para vocês. E essa live vai ficar salva. E se você conhecer alguém que queira saber mais, que queira entender esse assunto, fala para ela assistir, que vai ficar salva lá no meu feed, tá bom? Então, boa noite para vocês. Beijo para todas. Enviem fotos, conversem comigo no privado e a gente vai se falando, tá bom? Beijo, obrigada. Até a próxima live.